Você já se perguntou: o que aconteceria se Deus falasse hoje? Não em sussurros, não em impressões, mas com uma voz que ecoa pelos vales da sua alma, que estremece as fundações da sua fé. Muitos buscam, muitos anseiam, mas poucos realmente ouvem. Por quê? Porque a verdade sobre a comunicação divina é mais profunda, mais enigmática e talvez mais aterrorizante do que você jamais imaginou. Prepare-se para desvendar o véu. A história bíblica está repleta de encontros divinos. Moisés na sarça ardente, Elias no sussurro suave, Samuel ouvindo seu nome no templo. Mas o que a maioria não percebe é que esses momentos não eram a norma. A comunicação de Deus muitas vezes era velada, simbólica, exigindo uma sensibilidade espiritual que transcende o óbvio. Você foi ensinado que Deus fala de 7 maneiras distintas, como em um manual. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira voz de Deus raramente se encaixa em categorias pré-definidas? E se a chave para ouvi-lo não estiver em uma lista de métodos, mas em um paradoxo que a própria Bíblia esconde? Há um segredo, uma camada mais profunda de entendimento que foi perdida ao longo dos séculos e que promete transformar sua percepção sobre a comunicação divina. A Bíblia, a própria palavra de Deus, é um livro de paradoxos. Ela nos diz para sermos fortes e corajosos, mas também nos chama à humildade e à dependência total. Nos exorta a trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas a confiar como se tudo dependesse de Deus. E é nesse terreno fértil de contradições aparentes que a verdadeira voz divina muitas vezes se manifesta. Pense em Jó, um homem justo que perdeu tudo. Ele clamou, buscou, mas Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Por que o silêncio de Deus para um homem tão fiel? Seria o silêncio em si uma forma de comunicação? Ou seria a prova de que nossa expectativa de ouvir a voz de Deus está fundamentalmente equivocada? Considere o profeta Elias, que após um grande triunfo, fugiu para o deserto e encontrou Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e tranquilo. Como podemos discernir um sussurro em meio ao clamor do mundo, ou mesmo em meio aos nossos próprios pensamentos e desejos? A exegese bíblica nos revela que a comunicação divina não é uma fórmula mágica, mas uma dança complexa entre o visível e o invisível, o audível e o inaudível. Os antigos hebreus entendiam que a voz de Deus não era apenas som, mas a própria essência da sua presença, capaz de criar e destruir, de revelar e ocultar. Eles não buscavam uma voz, mas uma experiência da voz, uma imersão na sua vontade soberana. Mas há um paradoxo ainda mais profundo. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus, a forma mais segura de ouvi-lo. Entretanto, quantas vezes lemos as Escrituras e ainda nos sentimos perdidos, sem direção, sem a clareza que tanto almejamos? É porque a leitura superficial, a busca por respostas prontas, nos cega para a verdadeira profundidade da revelação. A voz de Deus na Bíblia não é um eco distante, mas um chamado constante para uma exegese que vai além da letra, que penetra no espírito, que desvenda os mistérios ocultos nas entrelinhas. O que você está prestes a descobrir não é uma nova técnica, mas uma antiga verdade, esquecida e agora redescoberta, que irá redefinir completamente sua busca pela voz de Deus. A revelação é esta. A voz de Deus não é primariamente uma mensagem a ser decifrada, mas uma presença a ser experimentada. A exegese profunda das Escrituras nos mostra que, desde o Éden, a comunicação divina sempre foi relacional, não meramente informacional. Quando Deus falava com Adão, não era apenas para transmitir dados, mas para caminhar com ele no jardim. Quando ele falou a Moisés, foi para estabelecer uma aliança, para forjar um relacionamento íntimo com um povo. O paradoxo é que, ao buscarmos a voz de Deus como uma instrução externa, perdemos a essência de sua comunicação. Ele deseja ser conhecido, não apenas ouvido. João 10:27 declara: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Note a ordem: ouvem, conheço, seguem. Não é um mero ato de audição, mas um reconhecimento profundo que nasce de um relacionamento pré-existente.
A voz de Deus é inseparável de sua pessoa. O verdadeiro insight exegético é que a voz de Deus é, em sua forma mais pura, a manifestação do próprio Jesus Cristo. Hebreus 1:2 nos diz que, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Jesus não é apenas um mensageiro, ele é a mensagem, o Verbo encarnado. A palavra de Deus não é apenas o que ele diz, mas quem ele é. Portanto, ouvir a voz de Deus não é sobre dominar técnicas ou esperar por sinais sobrenaturais isolados. É sobre conhecer o pastor, Jesus Cristo, tão intimamente que sua voz se torne inconfundível em meio a todas as outras. É mergulhar nas Escrituras não como um livro de regras, mas como o testamento vivo de um relacionamento. É na oração, não como um pedido unilateral, mas como um diálogo de amor e rendição. É no silêncio, não como ausência, mas como a plenitude da presença divina. A voz de Deus não é um som a ser capturado, mas uma realidade a ser vivida. A partir de hoje, sua busca pela voz de Deus não precisa ser uma jornada de frustração, mas uma aventura de descoberta e intimidade. Pare de procurar por uma voz externa que se encaixe em suas expectativas e comece a cultivar um relacionamento tão profundo com Jesus Cristo que sua presença se torne a sua voz. Mergulhe nas Escrituras com um coração sedento não apenas por conhecimento, mas por Ele. Busque o silêncio não para preencher o vazio, mas para encontrar a plenitude. E lembre-se, a voz de Deus é ouvida mais claramente por aqueles que já o conhecem, que já andam com Ele, que já vivem para Ele. Este é o seu convite, não para uma nova técnica, mas para uma nova entrega. Que a sua vida seja um eco de sua voz e que o seu coração esteja sempre sintonizado com a melodia eterna do pastor. Compartilhe este vídeo se você foi tocado por esta revelação e deixe seu comentário abaixo. Como você tem buscado ouvir a voz de Deus? Sua jornada pode inspirar outros.